pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à última videoaula dessa semana. Nós falaremos um pouquinho hoje sobre história, a escrita em outros tempos. Para essa aula, nós utilizaremos a apostila na página 27, 28 e 29 e também o caderno de atividades na página 77. Vamos lá? A escrita em outros tempos. Bom, você já deve ter percebido aí que diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. Nós já vimos que a escrita foi registrada em uma época em tabletes de argila, na Mesopotâmia, e vimos também em papiro e nas paredes no Antigo Egito. A escrita que nós veremos hoje era realizada pelos monges e eles eram chamados de monges copistas porque a função deles era realizar cópias, copiar textos. Há mais de 500 anos. Eles copiavam aí textos do grego antigo e do árabe que haviam sido traduzidos para o latim. Bom, os chamados monges copistas viviam em mosteiros. O que são mosteiros? Mosteiros são locais aí onde habitam monges e freiras, geralmente situados em áreas isoladas, e eles usam aí para oração, habitação e trabalho. Então, eles dedicavam aí horas de trabalho a fim de fazer aí uma tradução, uma pintura ou uma cópia. Esse trabalho poderia demorar décadas para ser concluído. E para realizar aí esses registros, eles usavam pergaminhos, além de pena e tinteiro. Nessa imagem aí do livro de vocês podem observar aí o monge copista Jean Mielot em seu estúdio, durante a realização de um trabalho. Nós tínhamos também belas pinturas chamadas iluminuras, que eram aí as margens colocadas no livro que acompanhavam o texto, como vocês podem perceber aqui, ó. Então, eu tinha essas pinturas aqui que eram chamadas iluminuras. E nessa decoração, os monges utilizavam até mesmo ouro e prata. Além disso, na primeira letra das frases que abrem aí um novo capítulo, nós tínhamos uma letra grande, maior que as outras, e essa letra recebia o nome de capitular. Essa imagem que nós estamos vendo aí, nós podemos observar aí as iluminuras de uma Bíblia, que foi aí encomendada por um duque italiano de Ferrara, chamado Borso d'Este, e ela foi concluída aí há mais de 550 anos. Então, os livros e documentos, eles ficavam aí ao alcance dos monges e das monjas ou freiras que habitavam os mosteiros, pois essas obras eram muito valiosas, pois demoravam muitos anos para copiá-las. Os chineses inventaram o papel, que é bastante similar ao que conhecemos na atualidade. Contudo, para escrever, os monges copistas usavam aí um suporte conhecido como pergaminho, que era feito de couro de carneiro. Nós temos uma curiosidade aí. Você sabia? A francesa Errade Ladisberg, freira da Igreja Católica, escritora e ilustradora, foi responsável pela elaboração de uma enciclopédia ilustrada, a obra Jardim das Delícias, e foi finalizada em 1185. E o conteúdo dessa enciclopédia foi utilizado como base de estudo para noviças, que são mulheres aí que estão se preparando para fazer parte de alguma ordem religiosa ou do convento. Após aí algum tempo, surgiram outras escritoras mulheres, também como Christine de Pizan, que além de ter produzido vários livros,
escreveu poemas. Nós temos aí a imagem, a Christine de Pizan, que foi retratada em seu quarto, escrevendo um livro próprio. Então, como nós podemos perceber, essa arte de ler e escrever era uma atividade geralmente dominada apenas por grupos religiosos, porque a produção de um livro demorava muito tempo e também precisava-se de bastante investimento, então não estava ao alcance de todos. Então, vamos brincar? Vocês vão utilizar o material de apoio para escrever um texto e representar um pergaminho medieval. Enfeite o seu texto com as outras imagens do material, formando uma iluminura. Então, vocês vão lá no material de apoio, destaquem esse material e podem estar realizando essa atividade com bastante capricho, tá bom? Outros olhares. A escrita coreana foi criada pelo rei Sejong o Grande, que a apresentou em um documento oficial em 1446 com o objetivo de diminuir o analfabetismo e facilitar a impressão de livros. Até então, poucas pessoas sabiam ler e escrever no reino coreano. Atividade número 1. Com a ajuda de um adulto, pesquise as respostas para as seguintes questões. Letra A. Que alfabeto você usa para escrever e ler? Bem simples, pessoal. Só realizar uma pesquisa aí no Google e vocês vão obter a resposta. Depois vocês vão pesquisar também na letra B. Qual é a origem desse alfabeto? Depois vocês vão responder a letra C. Quais são as semelhanças e diferenças entre o alfabeto usado pelos brasileiros e o alfabeto coreano? Bom, essa não precisa nem pesquisar, né, pessoal? A diferença aí é a escrita, a grafia. E a semelhança é a finalidade, que nós temos todos a mesma finalidade, que é servir aí ao registro de textos e à comunicação. No exercício número 2, de acordo com o que nós estudamos, vocês vão marcar aí as alternativas corretas, tá bom? Vamos agora lá para o caderno de atividades na página 77. Aqui no exercício número 4, os antigos egípcios também desenvolveram um sistema de escrita em que eram utilizados símbolos. Verifique os símbolos que correspondem às letras do nosso alfabeto e decifre o enigma. Então, vocês vão trocar aqui os símbolos pelas letras correspondentes e descobrir aí qual é o enigma. No exercício número 5, vocês vão responder a pergunta: com que finalidade os egípcios antigos usavam a escrita hieroglífica? Bom, pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!